enfim, de pé. Senhor Jesus, amém. Nós temos um Paulo a cuidar de nós. Esse Paulo tanto é um irmão, né, que ajuda a gente, que cuida da gente, quanto o próprio Senhor, ele tem sido um Paulo para conosco, né? A gente se via perdido, sem solução, mas o Senhor nos colocou nesse lugar. Senhor Jesus, amém. Sinto que minha alma foge do Senhor. Só se vê inadequada sem nenhum valor. Não encontro por saída, só fugar, fugir. E então de despedida e me despedir. Aleluia, um Paulo a cuidar de mim. Há um pobre viúva salutar que estou assim. Teve muita esperança, muito amor e fé. Para com perseverança pôr-me enfim de pé. Dizendo, filho meu, o Senhor te ama, agora vem que Ele quer fazer. De ti será onde eu encontrei. Dizendo, filho meu, o Senhor te chama e quer teu bem, te aceita como servo útil para lhe servir até o fim. Sinto esta minha vida de um pecador, antes sem qualquer valia Ele me transformou. Sim, amou-me fortemente, não mais fugirei. Para Cristo tão somente firme olharei. Aleluia, veio Paulo a dizendo, filho meu, o Senhor te ama, agora vem que Ele quer fazer. De ti servo útil lhe servir. Dizendo, filho meu, o Senhor te chama e quer teu bem, te aceita como servo útil para lhe servir até o fim. Sinto que a minha alma foge do Senhor, por ser inadequada sem nenhum valor. Não encontro, pois, saída, só furtar, fugir. E então de despedida e me despedir. Aleluia, há um Paulo a cuidar de mim. Há um pobre viúva vassalo aceitou assim. Teve muita esperança, muito amor e fé. Para com perseverança pôr enfim de pé. O Senhor te chama, agora vem que Ele quer fazer. De ti
ti, servo útil a lhe servir. Dizendo, filho meu, o Senhor te chama, e quer teu bem, te aceita como servo útil para lhe servir até o fim. Sinto estar na minha vida de um pecador. Antes, sem qualquer valia, ele transformou. Sim, amou-me fortemente, não mais fugirei. Para Cristo tão somente firme olharei. Aleluia, veio Paulo a me apacentar. Incansável seu cuidado É poder forjar. a um pobre vil escravo sem nenhum valor. E um útil mãe amado seu cooperador, dizendo, filho meu, o Senhor te ama, agora vem que ele quer fazer de ti, servo útil a lhe servir. Dizendo, filho meu, o Senhor te chama e quer teu bem, te aceita como servo útil para lhe servir. Dizendo, filho meu, o Senhor te ama, agora vem, ele quer fazer de ti, servo útil a lhe servir. Dizendo, filho meu, o Senhor te chama e quer teu bem, te aceita como servo útil para lhe servir até o fim. Até o fim. Amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus, sim, amou-me fortemente, não mais fugirei, para Cristo tão somente firme olharei, Senhor Jesus. O último ponto da imersão de hoje diz assim, não um trecho do alimento diário: a visão do corpo de Cristo nos permite enxergar que somos membros uns dos outros, membros orgânicos do corpo, e que nossa vontade ou interesses próprios não importam, pois somente o corpo importa. Essa visão nos mantém unidos num só objetivo. Isso é sólido e real. Amém. Toda a igreja nela é formada por Paulo, é formada por Filemon, formada por Onésimo, mas a igreja só tem poder de igreja quando todos têm um único objetivo. Senhor Jesus, a visão do corpo de Cristo nos permite enxergar que somos membros uns dos outros. Ninguém é superior a ninguém, né? Nós somos membros uns dos outros. E que a nossa vontade ou interesse próprio, ela não vale de nada, né? Na verdade, o que vale é a vontade e o interesse do Senhor. Senhor Jesus, então invoca, ó Senhor
Amém. É o quê? Amém. Senhor Jesus. Amém. O próximo hino a gente já até cantou ele, né? É o hino Castelo Forte. Senhor Jesus. E de novo, oi? De novo. Amém. E de novo, né? O hino diz assim: sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz? Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Vamos cantar esse hino, né? Com esse fervor de que o Senhor, o que estava lá nos mais altos céus, Ele que nos escolheu e Ele quer que nós triunfemos nessa batalha. Amém. Castelo
condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Por uma só palavra, por uma só palavra, por uma só palavra, por uma só palavra, triunfa na batalha, triunfa na batalha, triunfa na batalha, triunfa na batalha. Vencido está na terra, vencido está na terra, vencido está na terra, vencido está na terra. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Pois com furor tenaz, Satanás ele não está satisfeito, né? A todo momento ele está com ódio, ele está com raiva, nos tenta Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel. Mas graças ao Senhor, porque Ele é o nosso castelo forte. Sabe por quê? Porque o Senhor ele já morreu na cruz por nós. E hoje, por causa disso, nós temos Ele em nossa vida. Então, Satanás vencido está na terra. Senhor Jesus. Amém. Agora eu queria chamar Neguinho e Joãozinho para orarem na mesa. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por fazermos parte, Senhor, do Teu corpo, Senhor, como membros, Senhor, não membros isolados, Senhor, mas estamos unidos, Senhor, uns com os outros, unidos pelo Teu amor, esse amor que edifica, Senhor, esse amor que nos transforma, Senhor, que está tecendo em nós, Senhor, e também nos usando para esse tecido de amor. Senhor, somos apenas fios. Oh, não queremos, Senhor, pensar de nós mesmos, Senhor, mais do que convém. Senhor Jesus, queremos apenas ser usados pelo Senhor. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, de proceder como João Batista. Oh, Senhor Jesus, que mesmo tendo sido usado grandemente, oh, mas ele se achou. Senhor, ele achou que era alguma coisa. Oh, Senhor Jesus, essa noite, Senhor, diante da Tua mesa, Senhor, se esse for o nosso pensamento, Senhor, nós queremos nos arrepender. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes, Senhor, que achamos que podíamos fazer algo para Ti. Senhor Jesus, Senhor, sozinho nada nós fazemos. Ó Senhor Jesus, Senhor, a nossa força está em Ti. Nossa força está junto com os irmãos. Ó, representado aqui por esse corpo. Senhor, por esse pão. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós somos o Teu corpo. Senhor Jesus, ainda, Senhor, vem nos usar para estabelecer o Teu reino na terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser simples, obedientes à Tua palavra. Queremos lançar fora todo o conceito, Senhor, toda a tradição, tudo, Senhor, que nos impede, ó, de ser usados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus,
pedimos ao Senhor, santifique esses símbolos. Senhor, santifica o pão, também santifica o cálice. Senhor, possamos comer e beber. Senhor, cheios de realidade, plenos, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, da tua morte redentora. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que hoje nós podemos estar aqui, Senhor, reunidos, Senhor, diante dessa mesa, que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, por tal privilégio, por tal honra, ó, o Senhor nos concedeu. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, somos, Senhor, o teu corpo, Senhor, que está aqui nessa terra, para cumprir, Senhor, a tua vontade. Senhor Jesus, Senhor, nosso desejo, Senhor, é cumprir a sua vontade, Senhor, é trazer o teu reino, Senhor, para essa terra. Senhor Jesus, por isso o Senhor nos está dando a sua palavra, Senhor, que é o teu poder, Senhor, que vai nos fazer, Senhor Jesus, cumprir, Senhor, a tua vontade. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos dado uma só palavra. Por meio, Senhor, dessa palavra, o Senhor tem nos mantido unidos, o Senhor tem trazido unanimidade, Senhor, para a igreja. Obrigado, Senhor. Não somos, Senhor, um número grande, mas somos aqueles os quais o Senhor revelou, Senhor, o teu coração, abriu o seu coração para nós, Senhor, nos deu a conhecer tudo que está no seu coração. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, nos dá, Senhor, forças, Senhor, para prosseguir, Senhor, até a tua vinda, Senhor, que está tão próxima. Senhor Jesus, Senhor é aquele que triunfa na batalha. Senhor, nós como teu corpo, Senhor, também triunfamos. Senhor Jesus, porque o Senhor já triunfou. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse pão, Senhor, esse cálice. Senhor Jesus, todos possamos comer, Senhor, e beber, Senhor, essa noite. Senhor Jesus, como, Senhor, um só corpo. Senhor Jesus, Senhor, distante, Senhor, longe, Senhor, de toda tentação, de todo engano que o inimigo possa colocar em nosso coração. Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, realidade, Senhor, desse pão, Senhor, desse cálice. Senhor Jesus, principalmente, Senhor, da tua vontade. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, Senhor, que estão presentes essa noite aqui. Senhor, esse momento, Senhor, tão importante, Senhor, para nós e também para o Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 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 O próximo hino é Escolhidos de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Celestial visão me capturou-me, em fé irei mantê-la até o fim. Na cruz Jesus morreu e me salvou, e sua vida eterna deu a mim. Regenerou-me, deu-me filiação, tornou-me co-herdeiro dos seus bens. É minha primogenitura, e então, pelo poder com que Deus me sustém, prossigo para o prêmio superior. Rejeito este mundo sem valor. Ao seu chamado digo: eis-me aqui, Senhor. Sou escolhido de Deus.
desejo, consagro minha vida ao Senhor. Sincero volto a Ele em gratidão. Desejo ser moldado em amor, um vaso útil apto em suas mãos, que o Senhor do servo seu requer. Que seja bom, prudente e fiel, disposto a fazer o que puder, para agradar o coração de Deus. Buscá-lo-ei enquanto posso achar, invocarei seu nome, certo está. Se dá palavra sempre me alimentar. Crescer em vida irei. Me perdi aqui na letra. Decido em santidade aqui viver, um proceder condigno do Senhor, ser sal e luz por onde estiver, do Evangelho franco pregador. Se tudo ajuda a me aperfeiçoar, em simples e prudente servo seu, querendo Ele por me enviar, a dar sustento aos conservos meus. Senhor Jesus, entrego-me a Ti, por Tua graça quero Te servir e perseverar até o dia Teu surgir. Teu reino anelo, Senhor. Para ensaiar, deu, né? Senhor Jesus, celestial visão me capturou-me, em fé irei mantê-la até o fim. Na cruz Jesus morreu e me salvou, e sua vida eterna deu a mim. Regenerou, me deu minha filiação, tornou-me co-herdeiro dos seus bens, é minha primogenitura então, pelo poder com que Deus me sustém, consigo para alguém. Ao seu chamado digo-me aqui, Senhor, sou escolhido de Deus. Consagro minha vida ao Senhor, sincero volto a Ele em gratidão. Desejo ser moldado em amor, um vaso útil apto em suas mãos, que o Senhor do servo seu requer. Que seja bom, prudente e fiel, disposto a fazer o que puder, para agradar o coração de Deus. Buscá-lo-ei enquanto posso achar,
invocarei seu nome, perto está. Se da palavra sempre me alimentar, crescer em vida irei. Decido em santidade aqui viver, proceder condigno do Senhor, ser sal e luz por onde estiver, do Evangelho franco pregador. Se tudo ajuda a me aperfeiçoar, em simples e prudente servo seu, querendo Ele por me enviar, a dar sustento aos conservos meus. Senhor Jesus, entrego-me a Ti, por Tua graça quero Te servir, perseverar até o dia Teu surgir. O reino anelo, Senhor. Senhor Jesus, entrego-me a Ti, por Tua graça quero Te servir, perseverar até o dia Teu surgir. O reino anelo, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quem puder ficar de pé para a gente fazer a leitura. Filemão, versículo 8 ao 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em meu nome o amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Amém. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Tem muito versículo não, viu, de Assis? O primeiro é Filemão, do 1 ao 25. Estou brincando. O que nós tínhamos que ver dos versículos, o irmão Sérgio, ele explanou bem ontem, né? A carta de Filemão. Né? Eu estava até vendo, o que é que eu vou falar hoje? Sérgio falou tudo, e ele disse que ainda faltou 2 pontos. Senhor Jesus. Mas eu estava vendo aqui, né? Como realmente essa carta de Filemão fala que é uma carta, né? Uma história de amor, né? E eu resolvi começar assim, meu compartilhazinho, né? Que como toda história de amor, né? Se a gente ouvir uma história de amor, com o tempo a gente esquece. Alguém lembra alguma história de amor que contaram a você quando criança, você lembra até hoje? Pode até lembrar, vagamente, mas contar a história do jeito que você ouviu, eu acho pouco provável, né? Aí fala assim, se você vê
né? Aí você imita. A gente viu isso na leitura do Alimento Diário segunda-feira, né? A gente vê uma história de amor, a gente logo quer imitar. Aí eu vou perguntar agora, vocês lembram de uma cena de história de amor que vocês viram em algum filme? Aí eu sou capaz de dizer aqui que muitos vão pensar em Titanic, em Ghost, né? Em Uma Linda Mulher. Não existe não? Né? Eu era doido para arranjar um barro para me fazer aquela cena de Ghost com Clécia, mas ela não queria muito não. É brincadeira, né? Certo? Quem vê, né, imita. E uma imitação, né, ele não é algo, vamos dizer assim, real, né? A gente está apenas imitando, né? Não é algo real. Também não quer dizer que você imitar é errado, né? Não é errado. E eu vou dar um exemplo no nosso viver, né? Quando começou a onda de gritos de guerra, de imersão, a gente apenas imitava. Tinha realidade no nosso viver? Não tinha realidade ainda no nosso viver. A gente teve aqui alguns irmãos que confessaram isso, que compartilharam conosco. Não tinha realidade no nosso viver. Mas mesmo assim, é melhor imitar do que não fazer, né? Essa imitação com o tempo vai virar realidade na nossa vida, como virou uma realidade. Hoje nós sentimos prazer quando nós estamos na imersão, quando nós estamos no grito de guerra. Há um brilho nos olhos, há uma vida dentro de cada um de nós, quando realmente nós estamos fazendo isso. No começo era mais realmente por estar junto, vamos dizer assim, com Maria vai com as outras, né? Mas é o que nós devemos fazer, né? Independente se o nosso eu natural, que só quer o contrário, está se agradando disso. Ainda assim é melhor do que ficarmos apenas na crítica, né? Senhor Jesus. E o que faz? Alguém lembra o que é que diz na segunda-feira? O que faz? Aprende, né? O que faz, aprende. Então, por isso que mesmo imitando, a gente estava fazendo, a gente aprendeu, né? Hoje, realmente, nós sabemos como emergir. Nós sabemos como fazer gritos de guerra. A gente teve essa experiência também em Fernando Pedrosa, e foi pouquíssimo tempo para a gente fazer um grito de guerra. Mas de tanto a gente imitar, de tanto a gente fazer, né, a gente aprendeu. Virou realidade. O viver da igreja é realidade. Assim como essa carta que Paulo escreveu a Filemon, né, com o intuito, falando sobre Onésimo, né, como eu disse, eu não vou explanar muito a carta, porque o irmão Sérgio falou tudo ontem. Faltou 2 pontos para ele. Eu não achei os 2 pontos. Senhor Jesus. Então, assim, maravilhosa a história de Filemon. Maravilhosa. E tem vários exemplos nessa história para cada um de nós. São vários exemplos. Não simplesmente uma história de amor, né? Tem vários exemplos. A gente falou muito do amor de Paulo, né? Essa carta fala muito do amor de Paulo, a gente vê, né? O amor de Paulo por Onésimo, o amor de Paulo por Filemon, pela família de Filemon, o amor de Paulo por aqueles irmãos cooperadores. Falamos também do amor de Filemon, né? O quanto amor ele teria que demonstrar ao receber Onésimo, né? Aquela situação, se ele tivesse, a gente não sabe, e a Bíblia não fala se ele tinha outros escravos ainda naquele tempo, mas a situação que ele teria que colocar, né? Que ele estaria naquela hora, de receber um escravo que fugiu, em vez de puni-lo, teria que recebê-lo com todo amor, com festa, como se realmente estivesse recebendo um filho dele, né? Mas a gente esqueceu de falar de Onésimo. E a situação de Onésimo? Será que a mente dele não estava uma bagunça também, ele pensando que tinha que voltar para o seu ex-senhor, depois de ter roubado, ter fugido? Ele teria que voltar a encará-lo, né, frente a frente, mesmo sabendo que a situação era diferente, mesmo ele sabendo que Paulo mandou uma carta de recomendação, né? Mas tem uma coisa que realmente, como a gente fala que a carta de Filemon é uma carta de amor, é o que Onésimo tinha. Onésimo já estava num estágio, né, de amadurecimento grande, né, para ele transmitir fielmente a palavra do profeta. Então, alguém que já estava numa maturidade dessa, ele era obediente. Paulo mandou, com certeza ele foi, mesmo sabendo do que poderia esperá-lo lá. Ninguém garantia que chegasse lá, Filemon iria fazer o que Paulo estava recomendando. Ninguém garante.
né? Então, assim, para ele poderia estar numa incerteza que chegasse lá, iria ser açoitado, iria ser morto, né? Castigado, e realmente por algo que ele fez, né? Para aquele tempo, o que ele fez, o castigo era esse, era açoites e morte, né? Mas mesmo assim, como eu disse, ele foi tão cuidado, tão apacentado por Paulo, que ele estava numa maturidade grande, uma maturidade realmente de reino. Então ele não duvidou quando Paulo mandou, né? Simplesmente obedeceu. E é esse o comportamento que cada um de nós devemos ter, né? Falando de novo aqui, quando a imersão, os gritos chegou, nós tínhamos as nossas dúvidas, que nem eu falei. Nós tínhamos os nossos conceitos, né? Mas por se tratar de uma história de amor, né, você acaba se envolvendo e você não consegue sair, né? E graças ao Senhor, e eu espero que nenhum de nós queira sair dessa história. Senhor Jesus. Então, quem não faz, né, simplesmente arranja desculpas, se justifica. E é isso, quando a gente não faz, né, a gente faz. Quando a gente não faz a imersão ou os gritos de guerra, a gente faz justificativa, né? A gente fica se justificando, a gente fica até mesmo acusando os irmãos por estar fazendo. Eu não vou puxar muito isso, porque assim, os irmãos já falaram aqui várias vezes, né? O importante aqui é saber que não fazer é pior do que quem imita, né? Não fazer é pior do que quem imita. A gente viu que quem imita, né? E vai imitando e vai virar uma realidade. Senhor Jesus. Então, por isso, irmãos, se você ainda não imita, comece a imitar, mesmo que seja tudo contrário ao seu ser natural. Mesmo que seja tudo o contrário. É como eu estava compartilhando, a gente vendo os irmãos lá em Fernando Pedrosa, é realidade, né? É um viver real. Se não fosse, ao estar ali naquela praça, em público, alguns iam estar se escondendo, né? A tendência é se esconder. Quando você não tem realidade, você sente vergonha no mundo. Não tinha lugar para vergonha ali. Não tinha lugar para vergonha. Senhor Jesus. Então, quem faz, aprende, né? Insiste até ficar perfeito. É o que nós estamos fazendo, nós estamos insistindo até ficar perfeito. Senhor Jesus. Até ser uma realidade, né, na nossa vida. Eu vou ler aqui um ponto do alimento diário, que fala assim: quem está indeciso deve experimentar e aprender, sem criticar ou julgar. Se hoje incendiamos nossos adolescentes, eles incendiarão seus pais. E, com consequência, as reuniões da igreja nunca mais serão as mesmas, mas se encherão do fogo do Espírito. Senhor Jesus. Já ouvimos aqui vários compartilhados dos irmãos. As nossas reuniões não são mais as mesmas, né? E aqui o finalzinho, né, fala que, mas se encherão do fogo do Espírito. Aí está a importância de praticarmos também, de realmente praticarmos junto com os irmãos. Porque o fogo do Espírito do Senhor, ele sai para aqueles que realmente estão com realidade. Se você está sentado na sua cadeira sem realidade, esse fogo do Espírito, ele não vai até você. Ele precisa que seu viver também tenha realidade. Quando nós imergimos na palavra, quando nós praticamos os gritos de guerra, como eu falei, tem a imitação que vira realidade. O Senhor sabe que quando realmente a gente está contra o nosso ser, não tenho realidade ainda, mas eu estou contra o meu ser, né, meu próprio ser, lutando naquela imitação, vamos dizer assim, mas eu quero mudar, eu quero realidade. Então o Senhor nos dá, né? Ele nos presenteia com a realidade. E esse fogo espírito, né, que arde, como a gente fala, tem um versículo, né, que arde, não estranhei o fogo ardente, né, que arde, que surge no meio de vós, né? É esse fogo do Espírito, né, que vira realidade nas imersões. Senhor Jesus, são os que fazem, né, que desfrutam junto com os irmãos. Torna-se prazeroso, com vida, cheio de alegria e de amor. Isso aqui ainda é do alimento diário da segunda-feira, se eu não me engano. Já na terça, né, na terça fala do ministério de Paulo.
que muito a gente pensava que era apenas de pregar para os gentios. Mas o ministério de Paulo não se limitava apenas em pregar os gentios, né? O ministério de Paulo era apacentar os irmãos, era cuidar dos irmãos, né? Era de fortalecer e edificar as igrejas. Olha só, o ministério de Paulo vai muito além de pregar aos gentios. Ele foi incumbido de pregar aos gentios? Foi. Mas o ministério dele vai muito além disso. Assim como o nosso. O nosso ministério não é só apenas participarmos das reuniões. Não é só apenas invocar o nome do Senhor. Não é só apenas ouvir. Não é só apenas ver, né? É imitar, é fazer. O ministério do Senhor, para cada um de nós, é fazer. Eu estava, semana passada, se eu não me engano, né? Eu cheguei lá na loja, e tinha um casalzinho de senhor que eles rodam no meio do mundo pregando, né? Eles até colocaram o carrinho deles ali de lado da Batista. E quando eu cheguei, eles apareceram lá, né? E simplesmente, eles estavam compartilhando com Clécia, né? E ele começou a elogiar a Clécia, né? Que eu tinha uma varoa poderosa, que era dedicada, que ela ajudou eles, acolheu eles quando eles chegaram por aqui, né? E eu estava muito assim compartilhando com Clécia, né? A importância, né? Um casal simplesmente decidiu sair para fazer a obra do Senhor. Precisou de muita coisa? Não precisou de muita coisa. Eles tiveram um desejo, coração e saíram. E eles estão rodando por aí pregando, né? Eles foram embora essa semana, eles estavam em Açu, né, Clécia, se não me engano? Eles foram para Açu. Eles saíram do Rio de Janeiro. Eles saíram do Rio de Janeiro. Eles dois, com um carrinho, um trailerzinho atrás, e saíram simplesmente para fazer a vontade do Senhor, pregar o Evangelho. E é isso que o Senhor precisa de cada um de nós, e é isso que Ele espera. Não é muita coisa. É que realmente, quando a gente estiver lá fora, a gente fale dEle. Falar do Senhor para um amigo íntimo, eu vejo assim também um compartilhado de neguinho, às vezes é até difícil, sabe? Antes de você puxar um assunto, o amigo já está puxando um assunto do mundo. E aí você fica procurando uma brecha para você encaixar o assunto, né? Quando a gente pega uma pessoa estranha, não, é mais fácil. Você vai abordar, ela não vai nem saber o que é que você vai puxar o assunto, e ali você começa a pregar. E é essa a oportunidade que a gente não deve perder. É realmente começar pelos estranhos mesmo, quem a gente não tem contato. Já que os que a gente tem contato, a gente sente um pouco mais de dificuldade. Pelo menos comigo é assim. Com quem eu tenho contato, eu tenho mais dificuldade. Senhor Jesus. Filemão 11. Vou até sair aqui, deixa eu voltar. Filemão, versículo, fala assim. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. É isso que o Senhor está querendo em cada um de nós, né? Que sejamos úteis. E é como eu disse, esse útil para o Senhor não é só participarmos das reuniões, né? A gente fala muito nos sinais. Eu estava assistindo um documentário também com Clécia, de várias profecias se concretizando em Israel. Uma delas é o rio Eufrates secando, né? Que simplesmente eu achava que o rio Eufrates secando era a profecia daqueles 4 demônios que estavam presos ali. Até a gente viu, saiu reportagem e tudo sobre isso. Mas o rio Eufrates ele tem um significado muito grande, porque é no rio Eufrates, no caminho do rio, que todos os reinos irão caminhar até Israel, para atacar Israel. Então, para todos os outros reinos, outros países daquela região, para eles é importante que o rio seque, independente do número de pessoas que vai morrer sem esse rio. É tanto que eles fizeram umas reuniões para ver o que poderiam fazer e não interessou a quase nenhum desses países essa reunião. Por quê? Porque realmente para eles é interessante que seque. O interesse deles é de ver esse rio seco. Para quê? Para que se cumpra a profecia. Se até o inimigo quer que cumpra a profecia, né? Quanto mais nós. Né? Quanto mais nós. Eles são inimigos de Deus, certo? Esse plano é do inimigo de Deus. E ele sabe que essa profecia vai se realizar. E eles estão aguardando. Então, quanto mais nós, certo? Eu sei que está fugindo um pouco do assunto da carta de Filemão, né? Mas quanto mais nós, irmãos, temos que ter esse desejo no coração. Senhor Jesus. A gente assistiu algumas reportagens sobre, né, as profecias que nem eu disse. Se eu não me engano, é a Israel com a Aline, né? O nome a mulher, ela fala muito bem. E ela só fala
no que está na Bíblia, certo? Ela só fala no que está na Bíblia. Ela dá exemplos de festas pagãs, ela dá exemplo das adorações, mas de tudo que está lá na Bíblia, certo? Ela falou do motivo do templo de Herodes, o porquê ele fez aquele templo, né, majestoso, é tanto que ele fez maior do que o de Salomão, né, ele fez exageradamente, o porquê ele fez, o motivo até das escadarias, detalhes por detalhes, é muito bom, certo? Melhor do que estar assistindo outras coisas que a gente estava assistindo. Eu li o Alimento Diário da Terça? Não me lembro mais. Não, li não. Que fala assim: fala entre nós a palavra de Deus, instruindo-nos e aconselhando-nos mutuamente. Faz com que ele habite ricamente em nós, enchendo-nos do Espírito. Quando alguém ensina um conteúdo a outros, esse conteúdo é fixado nele. Vamos exercitar, falar uns aos outros a palavra, pois quanto mais falamos, mais absorvemos. Esse deve ser o assunto de cada um de nós. Esse é o assunto que Paulo falava. Esse é o ministério de Paulo, né? Ele pregava, ele falava uns com os outros. Por que é importante? Para fortalecer-nos. Se eu não me engano, a gente vai... Eu não me lembro mais, não, mas vou falar aqui. Paulo, na carta, tem uma carta, né, que ele dá... Como é que se diz? Agradecimento, né, a alguns irmãos, né? E a gente viu no Alimento Diário de hoje, se eu não me engano, na leitura de hoje, né? Que, se eu não me engano, é Demas, né? Pronto, Demas é citado aqui como cooperador de Paulo, mas depois, quando escreve a Timóteo, Paulo diz que ele amou o presente século e o abandonou, Senhor Jesus. Por isso que eu estava falando aqui, a importância, né, da gente falar uns para os outros, do nosso assunto ser a palavra. Essa carta de Filemon, que Paulo escreveu, né, é falando de amor. Mas não é amor humano, é amor pela palavra. Né? Aqui, Filemon, ele foi tocado, não foi pelo amor que Paulo tinha com Onésimo, mas foi pelo amor da palavra. Paulo usou a palavra para comover aqui Filemon, né? Para motivar Filemon a receber Onésimo. E se Filemon realmente, como cooperador, ele tinha amor pela palavra, ele recebeu Onésimo, né? Ele recebeu Onésimo. É uma demonstração, né, de amor, que às vezes a gente, por não ter maturidade, a gente não entende. Né? Até mesmo quando Joãozinho insistia com Lucimar, que Lucimar não entendia. Né? Mas hoje ela entende. Era amor. Né? Era amor. Então esse é o amor que nós precisamos uns para com os outros, é esse fortalecimento na palavra. A gente não quer ser lembrado simplesmente porque amamos o século, né? E abandonamos a vida da igreja. É importante, né? Todo dia, se a gente puder, compartilhar com o irmão. Né? Graças a Deus a gente tem família. Né? De manhã eu e Clécia a gente lê o Alimento Diário, ou seja, a gente já começa tendo um irmão para compartilhar a palavra. Mas às vezes tem irmão que é só. Tem irmão que é só. Então ele precisa de outro irmão para compartilhar essa palavra. A palavra, né, ela precisa ser transmitida e não só recebida. Então esse irmão que é só, ele está cheio, ele recebeu, ele está cheio. Se ele não transmitir, ele vai ficar frustrado. Né? Ele não vai sentir o amor da igreja, por exemplo. Vamos citar aqui, da igreja. Irmãos, e a gente sabe quais são os irmãos que às vezes é só, que precisa de uma visita. A gente sabe. Todos nós conhecemos. Agora, a prática é que está faltando. Não vou dizer todos, certo? Eu sei que tem uns que praticam, que eu já vejo. Mas está faltando. Em mim, pelo menos, falta. Eu e Clécia, a gente fez isso umas vezes, mas parou. Então, falta. O irmão Lindenberg também fez isso algumas vezes. Não sei se ele ainda continua fazendo. Ó, está vendo? É o nosso costume. E há um perigo, certo?
Eu quase adivinhava que era na hora do almoço, mas ainda bem que eu não almoço em casa. Pode ir. Senhor Jesus. Na quarta-feira, né, foi o que eu falei, receber e transmitir fielmente a palavra. Então, a importância de transmitir essa palavra, né, eu já falei, certo? Às vezes, o irmão está só, está cheio, que ele recebeu muito, mas ele também quer transmitir, né? Tem irmãos que, mesmo estando só, ele transmite, né? Ele prega para outras pessoas. Mas tem irmãos que não conseguem ainda, né, não tem uma maturidade ainda de pregar a outras pessoas. Então, ele precisa de um irmão apenas para ouvi-lo. É simples? É. Né? Ele só precisa de um tempinho seu para você ouvi-lo. Claro que você não vai chegar lá e vai ouvir ele falar da casa, da arrumação, da bagunça. Não, é para ouvir a palavra. Né? Se o irmão não tiver, na hora da visita, não tiver pegado no foco, você puxa o foco. O foco da visita deve ser a palavra. É o que nós devemos falar e praticar no nosso dia a dia. Senhor Jesus. Deus quer dar revelação aos seus servos, para que eles profetizem nas igrejas. Tais servos são a boca coletiva do corpo de Cristo. Entretanto, essa revelação foi dada por intermédio de uma pessoa, né, o apóstolo João. Deus deu revelação a seus servos por meio de João, e eles transmitiram à igreja o que João recebeu de Deus. E assim que Deus age, para que haja um só falar, uma só direção, sem confusão. Há vários profetas na igreja. Eles constituem a boca coletiva do corpo de Cristo, mas não falam qualquer coisa, nem a sua própria palavra. Então, assim também não basta recebermos e transmitirmos. Nós temos que transmitir fielmente a palavra de Deus, né? Às vezes pode ser que alguém queira enfeitar um pouco, né? Deixar aquela palavra mais emocionante, mas a gente tem que ser fielmente. Se a palavra é uma palavra de correção, é com correção que a gente tem que falar essa palavra, né? A palavra do Senhor, quando vem, Ele não está preocupado se vamos ficar sentidos ao recebê-la. Não, mas nós precisamos receber essa palavra dessa maneira. Se é uma palavra de amor, como essa dessa semana, então a gente deve falar com amor. Eu só estou saindo do assunto aqui por amor. Por mim também, tá? Eu sou o primeiro que precisa praticar o que eu estou falando, né? Mas é por amor. Eu não quero ver outro irmão se afastando ou deixando de se reunir. E isso, realmente, como eu falei, é uma carta de amor. A vida da igreja é essa carta. Então, as palavras que Paulo escreveu para Filemon é para o viver de hoje, né? É para aquele irmão que está amargurado ou que está com raiva de alguma coisa do outro, né? Sentir essa carta de Paulo e perdoar e receber o irmão. Senhor Jesus, Deuteronômio 18, versículo 18, fala assim: suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo. Primeiro o Senhor suscita um profeta, né, no meio do povo, né, semelhante a ti, cuja boca, né, porei as minhas palavras. Então a gente, às vezes, por vergonha, por se achar incapaz, né, a gente tem medo de falar a palavra do Senhor, mas é o Senhor quem põe as palavras, né? É o Senhor quem põe as palavras na nossa boca, Senhor Jesus. E aqui no finalzinho ele fala assim: e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, que é referente a transmitir essa palavra fiel, né? Nós devemos passar fielmente o que recebemos do Senhor. Senhor Jesus. Eu vou já terminar daqui a pouco. Vamos ler aqui só no alimento diário aqui, espera aí.
que fala aqui. Senhor Jesus. Pelo fluir da graça, recebemos as insondáveis riquezas de Cristo. Né? Pela imersão na palavra, Cristo habita em nosso coração, assumindo o controle de nossa alma, nos arraigando cada vez mais no amor de Deus. Isso realiza a vontade de Deus, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, começando por nós, sua igreja. Senhor Jesus. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu quero que tudo isso comece por mim. Comece por mim. Como eu estava falando, a gente tinha aquele sentimento de visitar os irmãos, paramos. O irmão também parou. E isso tem que continuar. E eu quero que o Senhor coloque esse desejo de novo. E não assim, e que seja não apenas uma visita eu e minha esposa, mas seja a visita eu, minha esposa e os filhos. Eles não podem ficar de fora. E, principalmente, eu não quero que eles fiquem de fora de um viver desse. Eu não quero que eles fiquem de fora. Eu vou pular algumas coisas, porque senão, não pensei que tinha escrevido tanto, não. Lucas 4, 24. Sim, que eu coloquei aqui. Não está também na epístola a Filemon. E esse Lucas aqui, ele foi interessante. Eu vou dizer aqui a vocês. Lucas 4, 24. Eu estava simplesmente tentando escrever aqui o meu compartilhar, E aí eu comecei a escrever uma coisa que não tinha nada a ver com o alimento diário, Vamos dizer assim. Que era falando sobre os profetas. E eu disse, já que veio, eu vou deixar aqui. Certo? É como uma advertência para a gente. Irmãos, quando o Senhor manda o profeta falar, nós devemos dar total atenção. Não é apenas ouvir, que nem a gente viu, porque quem ouve esquece. Mas é para aquele ouvir e praticar. O Senhor, quando Ele ordena um profeta, Ele espera que a gente realmente dê o valor àquela palavra que Ele está enviando. E às vezes acontece de nós não darmos a atenção, de pararmos, às vezes para conversar ou para dar uma olhadinha no celular, seja o que for, não estou julgando aqui ninguém não. Eu também às vezes faço isso. E às vezes a gente faz isso simplesmente por desmerecer o irmão que está falando. Simplesmente, eu conheço o irmão, que autoridade tem o irmão, certo? Isso é um perigo para cada um de nós. Como eu já disse, eu estou também me incluindo nisso. E Lucas 4, 24, fala assim, e prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O título dessa passagem, que é o que me impressiona, é isso aqui, Jesus volta para a Galiléia, aqui, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Olha só, Jesus, por eles conhecerem Jesus, ele foi rejeitado por aqueles. É o que acontece com cada um de nós às vezes. Às vezes, por a gente conhecer o irmão que está aqui na frente, a gente rejeita a palavra. E é um perigo, não é para o irmão que está aqui, não. É um perigo para nós. Aquela atenção que nós tiramos, vai ser cobrada também. Porque quem muito o Senhor dá, muito será cobrado. Senhor Jesus. O alimento diário, de novo. Não, essa aqui eu já li do alimento diário, verdade. Certo? Que eu adiantei isso aí só para encaixar ele ali. Então, a leitura de sábado e domingo, que fala da carta de Filemon, eu não tive muito o que escrever de sábado e domingo, certo? Porque o irmão Sérgio falou toda a carta, ele disse que não, mas falou. E a gente viu muito, que deveria ser a atitude de Filemon, que eu já falei, e estar ali pronto para receber aquele escravo, não é fácil, não é fácil.
E que a carta de Filemon, como a gente já falou também, é uma história de amor. E esse amor, nós vimos que deve ser pela palavra profética, né? Não é um amor humano, né? A gente já sabe que o amor humano, ele não é capaz de nada, Mas assim, essa carta, ele consegue realmente nos prender quando a gente começa a ler. Consegue nos prender. É uma história em que você viaja para querer saber o que realmente vai acontecer, né? E o que o Senhor não deixou a continuação dessa carta para a gente saber o que vai acontecer. Porque o que aconteceu lá é o que vai acontecer com cada um de nós na volta do Senhor, né? O final dessa história de amor está na volta do Senhor. A importância de como vai ser o seu final, aí sim importa a cada um de nós. É o que nós vamos fazer hoje. O nosso final, quando o Senhor voltar, vai depender do que nós vamos praticar hoje. Se nós vamos expressar essa obra lá fora, esse amor lá fora, e aqui dentro com os irmãos. Amém? Os irmãos agora podem vir compartilhar. Amém, irmãos. Realmente, essa carta é uma carta de amor pela palavra. E é uma carta que a gente deve prestar bem atenção, porque Filemon, ele teve lá as suas perdas, né? Mas Paulo, o amor de Paulo foi tão grande por Onésimo que ele fez tudo para que ele pudesse recebê-lo de volta, né? E quando nós temos também as nossas, às vezes, rebeldia no meio dos irmãos, no meio da igreja, e às vezes nós queremos que os irmãos recebam, que os irmãos nos perdoem também, né? Aí aqui no Alimento Diário de sábado falou assim: Paulo resulta o amor e a fé de Filemon. Dou graça ao meu Deus, lembro-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui Paulo menciona o amor antes da fé. Isso porque essa carta foi escrita dentro da esfera do amor. Paulo esperava que Filemon a recebesse dentro dessa esfera. Imagino, né? Ele queria que a carta dele fosse recebida dentro da esfera do amor de Deus, do amor pela palavra, como Geraldo acabou de falar. E esse amor deve gerar entre nós, deve gerar essa fé, esse amor. Ontem eu vi como é bom você estar perto dos irmãos, como você está em comunhão. Ontem, enquanto as meninas estavam lá na Feira Livre, a gente orou quando elas estavam lá arrumando a banquinha lá, a gente oramos, depois fomos ler o Alimento Diário, e tudo fluiu, né? E isso, a gente vê que Deus está presente em todo relacionamento de amor, vindo de Deus, do trono de Deus e da palavra. Quando Geraldo falou que a gente necessita de alguém, os irmãos que moram só, necessita sim. Quando chega um irmão lá na mercearia, eu fico feliz, contente, já vou chamando logo para ler o Alimento Diário, a palavra, entrando em comunhão, né?
como ele falou, que a gente tem que entrar em comunhão. A pessoa que me visita mais é a irmã Tereza. Quando ela passa lá no centro, na ida e na vinda, ela me visita. E esse deve ser esse cenário de amor para com a gente. Porque o amor de Deus, que excede todo o entendimento, a gente tem que ter esse amor. Porque quando nós estamos no nosso próprio amor natural, nada disso funciona. E eu digo a vocês que quando esse amor permanece, tudo flui, tudo flui. E a gente tem que ter esse amor dentro de nós, pela palavra, primeiramente pela palavra, exercitar o nosso espírito todo dia de manhã. Quando nós se acordamos, vamos orar ao Senhor e levar boas novas às pessoas. Irani, quando o Geraldo falou que irmã Francisca e irmã Lucimar, sim, somos só. Eu, pelo menos, eu sou só, mas aí eu tenho um montão de filho espiritual para alimentar todos os dias, não tenho tempo de ter, né, de ficar com pensamentos negativos, porque eu me encho da palavra e vou alimentar os meus filhos espirituais. E isso me ajuda a permanecer na palavra e no amor. Amém. Amém. Que o Geraldo disse que tem irmãos que é sozinho, eu disse Lucimar, irmã Francisca. Está com problema? Senhor Jesus, né, o Senhor fechou esse semestre, né, que foi o último livro desse semestre do entrelaçamento de amor, né? Como é que é o nome da... Não. O centro conector da obra de Deus, Cristo, Senhor Jesus. E ele fechou esse semestre com esse tema, né? Olha só, uma história de amor, mas o livro em si é uma linda história de amor. Senhor Jesus, não é fácil, né? Essa história de Filemão, ela é curtinha, ela está ali, uma folhinha no meio da Bíblia, mas ela, de fato, tem um peso muito grande, porque não é qualquer história de amor, né? A gente sempre comenta aqui, compartilha os irmãos que estão com a palavra, que amar as pessoas que nos amam, né? Aqueles que nos estão próximos, que são afáveis, que concordam com a gente no geral, é coisa fácil. Mas aí você tem um escravo, né? Sérgio disse ontem, e é verdade, né? No tempo da escravatura, e mais naquele tempo que foi há muitos anos atrás, a gente só conhece a história da escravatura nos livros de história, bem agora, recentemente, né? Mas um escravo era um bem, né? Não era uma pessoa qualquer, ele tinha pago por aquela pessoa, né? Pelo menos nessa época agora da escravatura, ele tinha pago por essa pessoa. E ela era para servir a ele. E aí ele deve ter feito coisas, né, nas quais, quando Paulo devolve ele, né, Paulo fala assim, se alguma coisa, né, ele está devendo, eu acho que é assim, ele diz que coloque tudo na minha conta. Né? Mas ele fala assim, também você me deve até a própria vida. Né? Eu acho que Filemão não ia cobrar nada, porque quem deve a vida não tem mais condições de cobrar nada. Senhor Jesus. Né? Mas olha só, ele podia estar devolvendo um escravo que ele encontrou, que ele salvou, né? E que agora é uma pessoa totalmente transformada, que é útil a Paulo. Paulo preferia, inclusive, ficar com ele, mas acabava devolvendo porque sabia que não era dele aquela pessoa. Mas quando ele vai devolver, ele nem pensa na questão de estar devolvendo um escravo. Ele está devolvendo um servo muito amado, né? Ele diz que receba como se fosse o próprio coração de Paulo. Gente, isso é muito forte, né? Paulo, ele deve ter, durante toda a sua vida de missionário, de apóstolo, ele deve ter levantado tantas igrejas, ter salvado tanta gente com a palavra dele, né? O Senhor deve ter usado tanto Paulo para salvar tantas pessoas, mas quando Paulo, em nenhum momento Paulo se remete a nenhum irmão na Bíblia com tal amor, com tal cuidado, né? Exatamente porque o passado de Onésimo não era um passado qualquer, né? E ele não era uma pessoa qualquer. Mas quando Paulo devolve de um amor tal, de um jeito tão lindo, tão maravilhoso.
né? Eu lembrei daquele versículo que diz que o amor cobre multidões de pecado, né? Foi dessa vez, sabe, que o amor veio e deu uma lavada e cobriu tudo. E eu creio, sabe, irmãos, como o Geraldo disse, a gente não viu o final dessa história, não. Mas eu creio que quando Filemão leu aquela carta e viu o antigo servo dele ali totalmente transformado, deve ter havido pedido de desculpas, de perdão. E eu creio, sabe, que aquela carta, de fato, se transformou em uma realidade no meio daquele povo ali. E Filemão e Onésimo foi ser útil à igreja ali naquela localidade. Amém. É nessas horas que é bom a gente ser mais velho, né? Eu não sou mais velha em idade, não, mas os problemas de saúde me permitem falar primeiro que há 6. Irmãos, eu estava tocando muito nesse hino que, quando eu cheguei, a gente cantou, que é Onésimo, né? Esse hino realmente é uma linda história de amor, né? Ele inicia dizendo: sinto que minha alma foge do Senhor, por se ver inadequada, sem nenhum valor. Não encontro, pois, saída, só furtar, fugir, e então de despedida e me divertir. Quantos de nós não nos sentimos nessa situação, né? Sem saída, sem esperança, né? Minha vida não tem mais sentido. E aí, ele inicia dizendo aleluia a um Paulo a cuidar de mim. Irmãos, aleluia, porque cada um de nós aqui encontramos um Paulo da vida, né? Um Paulo que cuidou de nós, que nos aceitou como nós éramos, né? Exatamente como nós éramos, com os nossos defeitos, inúmeros defeitos. E como é bom, irmãos, você encontrar alguém que acredita em você. Isso muda a sua vida, né? Todos podem não acreditar em você, mas tem alguém que acredita. E essa era a situação dele, né, de Onésimo. Ele simplesmente não tinha mais esperança, não tinha mais saída, mas ele encontrou alguém que acreditou nele. E aí, em toda a trajetória dele, eu acredito que mesmo assim, tendo alguém que acreditou nele, que cuidou dele com todo o amor de pai, eu acredito que Onésimo deu muito trabalho a Paulo, viu? Não foi assim, num pestanejar de olhos, né? Mas, à medida que a palavra ela foi penetrando no coração de Onésimo, ele foi mudando, né? A sua personalidade ela foi mudada. Irmãos, e assim também foi com cada um de nós. Eu me lembro da minha história, né? Eu, aos 18 anos, criei no Senhor, dei muito trabalho, dei muita desculpa para não ir para as reuniões, né? E os irmãos cheios de amor. Quando eu me lembro, porque hoje eu cuido de outras pessoas e aí a gente sente na pele, né? E a gente se lembra, meu Deus, como eu dei trabalho, como eu dei desculpa, quantas vezes eu não fiz os irmãos chorarem. Pode ter certeza, irmãos, quantos irmãos não já choraram por nós. Isso é maravilhoso, isso é o que nos faz manter-nos na vida da igreja. É você ter um Paulo na sua vida. É como o Geraldo estava dizendo, precisamos ter esse coração de visitar os irmãos, né? De ser um Paulo. E ele disse assim, ó: teve muita esperança, muito amor e fé, para com perseverança pôr-me enfim de pé. Olha só o que Paulo ele tinha para com Onésimo, tinha perseverança, amor, fé, né? Então, não foi assim do nada, né? Dizendo: filho meu, o Senhor te ama, agora vem, que Ele quer fazer de ti servo útil a ti servir. Senhor Jesus, irmãos, o que eu ganhei de toda essa palavra da semana, precisamos ser esse Paulo, cada um de nós, não apenas querer ser um Onésimo, já passamos dessa fase, né, irmãos? Passamos dessa fase de ser Onésimo, hoje precisamos ser Paulo, cuidar das pessoas. Eu passei hoje, eu não sei se foi o Senhor que me deu o sentimento, mas eu passei a manhã todinha pensando numa pessoa que eu não sei se o Senhor vai me dar a direção, mas eu estava pensando em falar com Irani para chamar Irani para visitar essa pessoa. Porque, assim, eu não sei se é o Senhor que está me incomodando, mas aí eu fico pensando, né? Não sei se é o Senhor que está me incomodando, em dizer assim: você também não deu trabalho?
Por que que essa pessoa também não vai dar trabalho? Então, você precisa ter perseverança, você precisa insistir. E eu quero ser esse Paulo, irmãos. Eu não quero ser egoísta, pensar apenas em mim, pensar apenas na minha família. Eu quero ter esse coração de pensar nos outros, de pensar nas pessoas. Amém, irmãos. O Paulo daqui é Sérgio, que eu era adolescente, quando cheguei na igreja ele já era pastor, certo? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? A carta a Filemon, como todos já ouvimos, é uma história de amor. Mas eu estava pensando essa semana que toda a Bíblia é uma carta de amor. E nós, todos os dias, recebemos uma carta de amor. Agora não é mais só uma por dia, porque nós temos o alimento diário, todos os dias, que é uma carta de amor de Deus para conosco. E agora nós temos a imersão, que é diária também, que é uma carta de amor de Deus para conosco. Irmãos, vocês percebem o quanto Deus nos ama? Senhor Jesus, né? Nenhum grupo cristão na terra desfruta do amor de Deus como a igreja em Filadélfia. Essa igreja, Deus resolveu amar ela, viu? Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus é amor e está tecendo um tecido de amor conosco, não é em nós, é conosco, né? E por meio da sua palavra, que Ele está nos dando todo dia Ele está nos dando uma carta de amor. E Ele, por meio dessas cartas de amor, Ele está tecendo esse tecido de amor em nós, com Ele, nós e Ele, né? Então, irmãos, nós precisamos valorizar a palavra, né? Buscar a palavra. E por meio de irmos à palavra, de imergir na palavra, esse amor aumenta em nós. E quanto mais aumenta em nós esse amor, mais nós vamos ter sentimento igual Lola teve. Porque a nossa ação depende do quanto o amor de Deus cresceu em nós. Então nós recebemos as cartas de amor, imergimos nessa carta, o amor cresce em nós e nós vamos praticar, né? Sexta-feira, na minha última água, já cheguei na casa de noite. E a casa estava sendo reformada, não tinha ninguém morando na casa, que nem telha tinha, estava sendo reformada. Mas tinha um bocado de gente lá, foi saindo, ficou 2 mulheres. A mulher que vai morar na casa e a sogra. E eu aproveitei para orar, não por elas, mas com elas, né? E essas mulheres ficaram tão gratas, né? Sempre, rapaz, tem essa experiência. Quando você ora, leva as pessoas a invocar o nome do Senhor na oração, né? Elas orando, invocando o nome do Senhor, elas ficam tão gratas. Então, vamos praticar. Vamos ser vigilantes, né? Imergindo na palavra e cuidando dos conservos. Essas pessoas que às vezes a gente nunca nem viu, está vendo naquela vez, mas o Senhor botou ali, é um conservo, é para a gente cuidar. Vamos praticar a palavra, irmãos, e nós vamos reinar com Cristo, amém? Amém, né? Eu nem ia vir compartilhar, né? Mas eu toquei no compartilhar de Lola, que ela falou sobre a questão do cuidado, né? Acho que todos os irmãos aqui só estão aqui hoje porque alguém, por meio de Deus, insistiu, né? Em você. Eu, né? Tive insistência, né? Por meio da minha prima, Brenda.
E graças ao Senhor porque eu fui cuidada. E ontem eu anotei 3 pontos da mensagem que Sérgio falou assim, que Deus é amor e é a palavra. E Ele se doa para nós, né? Então a gente recebe o amor de Deus e a palavra dele. E essa palavra profética que a gente está recebendo hoje é essencial para o nosso desenvolvimento, principalmente da igreja. E por último, que foi o ponto mais importante, foi que ele falou assim, para que a gente possa pregar o evangelho, a gente precisa de amor, mas que para cuidar a gente precisa de mais amor ainda, né? Isso é importante, porque se a gente prega o evangelho e a gente sente que aquela pessoa, ela realmente sentiu uma conexão, a gente tem que cuidar. Porque se a gente não cuida, a pessoa pode ficar alheia e cair, né? Se a gente que está no viver da igreja já cai, imagina uma pessoa que não tem ainda a realidade que nós temos. Mas que a gente precisa cuidar, a gente precisa insistir. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Eu estava vendo, né, esse texto, né, esse título do Alimento Diário dessa semana, e vendo essa última frase, né, uma história de amor, da qual a gente vê no livro de Filemão. Estava vendo que essa história, irmãos, não é uma história de paixão, tá bom? Uma história de paixão é muito melado, é muito chegado, tá certo? Mas a gente vê um contexto dessa história de amor, um contexto tremendo, da qual envolve muita coisa. Para ter noção da coisa envolvida nessa história de amor, isso, irmão, começou na igreja em Colossenses. Começou com Filemão. E ele era o irmão da igreja em Colossos. E a gente vê da dificuldade que Paulo teve com aquela igreja. De outros falazes, né? De outras coisas que se falava, além daquilo que ele falava para aquela igreja, né? Com respeito à linha profética. A gente vê também que aquela igreja tinha vícios, né? Na natureza terrena dos irmãos. Tinha dificuldades, né? Então, ali morava o irmão Filemão. E esse irmão era bem sucedido naquela cidade, né? E tinha um escravo, Onésimo. Aí começa uma história de amor, da qual a gente sabe muito bem do que se passou nessa história. Então, trazendo para a nossa experiência hoje, há muita dificuldade, houve dificuldade em nós estarmos aqui reunindo hoje, e há muita dificuldade em outras pessoas estar aqui também reunindo conosco. Agora, por que há dificuldade de muitas outras pessoas estar reunindo conosco hoje, ou daqui para frente como Igreja em Angicos? Porque nós ainda não estamos vivendo uma história de amor. Irmãos, história de amor não é só melado não, tá bom? Não é só eu te amo, não é só vamos para a reunião. Irmãos, é um sofrimento tremendo. É uma dor de parto. Porque você está gerando filhos. E quem gera filho tem que cuidar. Senhor Jesus. Irmãos, mas o Senhor nos escolheu para isso, tá bom? Diga para o seu irmão, irmão, o Senhor lhe escolheu para isso. A igreja foi criada, irmãos, para isso. Tá bom? Para dar luz. Então, vai doer cuidar de pessoas? Vai, não é fácil. Paulo sofreu com Onésimo. E também sofria por Filemão. E também a gente vê no contexto que era com todos os irmãos. Era por todas as igrejas. Às vezes nós queremos ficar só no nosso curral, né? Irmãos, mas a obra de Deus é algo grande. Tem muitas frentes. E o Senhor precisa de mim, precisa de você. Senhor Jesus. Então vamos nos entregar mais para completarmos essa história de amor. A gente não sabe como é que findou. Que nem os irmãos estavam compartilhando, né? Irmãos, mas agora é a nossa.
Agora é a minha e a sua. Então vamos fazer com que nós possamos realmente ter experiências que seja de sucesso ou de fracasso espiritual, mas que tenhamos. Agora com um objetivo, em cuidarmos e em querermos, né, trazer pessoas, conhecendo aquilo que nós conhecemos como visão. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Uma história de amor, né? Começa por por Paulo, Onésimo e Filemão. Eu vendo assim, o Senhor não faz acepção de pessoa, né? O Senhor, Ele quer que a gente pregue para todos, independente de raça, né, condição. Porque Onésimo, com certeza, era um escravo ou um negro, né? Porque naquela época não existia escravo branco. Talvez vamos dizer assim, não tenho nada contra cor, né? Um pretinho, né? Mas aí o que é que o Senhor quer? Que a gente ame e pregue para todos, né? E Paulo mostrou esse amor por Onésimo. O Senhor está se revelando para a gente. Isso aí, o Senhor já sabia tudo, né? Até agora esse momento que a gente ia compartilhar isso. Porque Ele quer que a gente ame a todos. Como o Dadinho falou, eu também vejo, muito que o Dadinho falou nesse sentido. Primeiro de mim, né? Eu falo por mim, não tenho tanto amor pelas pessoas ainda. Eu não preciso de ninguém dizer os meus defeitos, porque eu sou cheio de defeitos. Eu estou na vida da igreja para ser um com a vontade do Senhor e ser um comigo na educação de mim mesmo em amor, né? A igreja é um coletivo, mas eu também sou individual, sou um membro. Eu preciso ser transformado. Aí vamos lá. Paulo mostrou esse amor por Onésimo para nos mostrar hoje. E também, chegando a Filemão, porque Filemão era um servo de Deus, mas que ele não estava vivendo adequadamente com a obra de Deus. Se ele tinha escravo, o Senhor queria mostrar esse amor também para Filemão. Para Filemão, né? Por Paulo, que naquela época era o escolhido do Senhor, o profeta, né? Para Filemão ver que o amor que Paulo tinha por Onésimo, ele precisava ter por Onésimo e pelos escravos. Esses escravos não eram mais para ser escravo, era para ser irmão dele na fé, né? E ele repassar esse amor. Que a gente possa, né, continuar firme, né, vivendo a vida da igreja com realidade. Vai ter muitas picuinhas? Vai. A gente estamos cheios de defeitos? São. Irmão não pode amar o irmão jogando defeito na cara do irmão. Ore por irmão, vamos estar juntos, vamos. Como o Dadinho falou, não é só reunião, é expressar esse amor em todos os aspectos. Expressar na reunião, eu não estou julgando ninguém não, estou só dizendo assim o que é do meu coração. Expressar na reunião aqui amor por irmão não é tão difícil, mas não precisa ser só aqui. O viver de realidade do corpo, da visão que Jesus deu à igreja, morreu por cada um de nós e gerou essa igreja, essa visão precisa se expandir para fora. Não é só aqui, não é só quando o irmão está bem, não é só quando o irmão está desfrutando, né? Eu amo aquele irmão ali que ele está bem, ele não está precisando de mim. A gente tem de amar os irmãos em todos os aspectos, né? Que ele esteja bem, que ele esteja mal, que ele esteja espiritualmente forte ou fraco. O amor de Deus, ele abrange todas as coisas, né? É um conjunto, não é só... Que o Senhor nos ilumine, né? Que o Senhor nos ilumine a perseverar como seu corpo, não olhando a quem faz, assim, em termos de vou fazer isso por posição, porque eu vou ganhar isso. Não, fazer porque nós somos o corpo de Cristo e precisamos edificar, ser um com Cristo na edificação da igreja. Cada um a se edificar em si mesmo, em amor.
Isso é a edificação da igreja. Cada um fazendo sua parte, negando a si mesmo, em amor, para ser transformado. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bem rapidinho para a gente dar esses avisos que são importantes. Primeiro, a nova leitura que nós vamos começar a desfrutar agora, enquanto chega o novo alimento diário, que é do livro, Sérgio já postou, você tem a imagem aí? Não, né? Aquele livro, Quem Tem Ouvidos, Ouça. Certo? É. Um livro, Quem Tem Ouvidos, Ouça. Esse livro já foi entregue, né? Quem tem o programa, o livro na mão, tem esse livro. É? Então não é esse. É Pérgamo e Tiatira, tá bom? É esse livro, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça. E Pérgamo e Tiatira, é esse livro. Tá ok? Sérgio já postou o roteiro de leitura, né? Todos os dias vai ter um trecho da leitura diária, para a gente desfrutar desse livro até chegar ao novo alimento diário. Um aviso importante sobre o alimento diário. Tá bom? Os irmãos viram a necessidade agora de 10 minutos eu concluir os avisos. Graças a Deus. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, pelo Teu amor, que tanto o Senhor nos amou. Esse amor, Senhor, aí é demonstrado na pessoa do apóstolo Paulo. Senhor, para com o escravo, Senhor Onésimo. Senhor, quanto amor. Senhor Jesus, nos enche, Senhor, com esse amor, para nós também podermos amar, Senhor, a todos, sem fazer acepção. Senhor Jesus, enche, Senhor, nosso coração de amor, enche, Senhor, a igreja de amor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda oramos, Senhor, por esses encargos, Senhor, dar-nos, Senhor, ideias, Senhor Jesus, Senhor, prósperas, Senhor, lucrativas, Senhor Jesus, para levantarmos recursos, Senhor, para irmos, Senhor, à conferência. Não queremos, Senhor, ficar de fora. Ouve, Senhor, nossos desejos, ouve nossas orações, dá, Senhor, aos irmãos, Senhor, as ideias. Senhor Jesus, que venha, Senhor, da Tua direção. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos, Senhor, leva-nos para casa em paz, Senhor, em segurança, debaixo, Senhor, da Tua proteção. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus.